Olá, consumidores! Está no ar mais uma edição do programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Hoje, além de falarmos sobre os direitos e deveres dos consumidores, unimos a nossa voz à importante campanha do Outubro Rosa para chamar a atenção dos nossos consumidores para a importância da prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Pois acreditamos que, assim como praticar um consumo consciente e sustentável, cuidar da nossa saúde também deve ser uma prioridade. E para o programa de hoje temos os seguintes títulos em destaque. A ADECO volta a mostrar o seu posicionamento acerca da crise energética que tem assolado a Ilha de Santiago nos últimos meses. Nosso prato, nosso planeta. O impacto coletivo. Tema do 4º episódio do microprojeto Sabores Locais, Escolhas Sustentáveis. Consulta com especialistas junta-se à campanha Outubro Rosa para explicar-nos o que é o câncer de mama, como o identificar e quais as medidas que podemos adotar para o prevenir. Informação jurídica, saiba quantas faltas injustificadas podem levar ao despedimento. A ADECO responde à seguinte questão: posso reclamar se um restaurante cobrar uma taxa que não estava no menu? Em mitos ou verdade sobre a ADECO, saiba se todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informa-se sobre o direito à escolha e à qualidade dos bens e serviços. Minuto do Consumidor aborda os deveres do consumidor. Em Educação Financeira, informa-se sobre esquemas de pirâmide e golpes financeiros. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos é o 6º ODS da Agenda 2030 da ONU, a ser abordado pelo Gustavo Ramos. E por último, Consumo Consciente traz a seguinte reflexão: será que a comida que os adultos consomem são bons exemplos para as crianças? Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. O presidente do Conselho Diretivo da ADECO, Nelson Faria, voltou a mostrar o posicionamento da associação perante a crise energética vivida nos últimos tempos pelos consumidores da Ilha de Santiago. Nelson Faria reconhece a gravidade da situação e apela à ADECO a resolução deste problema o mais breve possível. Sobre a situação que ocorre há mais de um mês na cidade da Praia, em primeiro lugar, solidarizamos com os consumidores da cidade da Praia, tendo em conta a grave situação de crise energética verificada, onde os cortes recorrentes têm prejudicado os consumidores de forma direta e de forma indireta. E não é somente a nível dos consumidores individuais, mas também a nível das empresas, do funcionamento da economia. Portanto, uma gravidade, tendo em conta que a eletricidade não é um luxo, é um bem de primeira necessidade, quanto mais no mundo contemporâneo que nós vivemos, quanto mais sabendo que as famílias, as pessoas e as empresas necessitam desse bem, um bem que está contratualizado com a empresa Eletra em situação de monopólio de fornecimento desse serviço, que, contudo, não tem respondido corretamente aos consumidores. E esse nosso posicionamento tem duas vertentes. Uma primeira, de pedir um cronograma público detalhado e verificável para que haja uma resolução definitiva e para que haja uma previsibilidade de serviço regular por parte da Eletra. Ouvimos com atenção a pontuação do Presidente do Conselho de Administração da Eletra e também do Sr. Ministro relativamente à resolução do problema. Nós esperamos que, na data referenciada, até novembro, até final deste mês de outubro, mais tardar o problema esteja efetivamente resolvido, porque a situação já atinge patamares e proporções nada recomendáveis para a vida das pessoas, para a vida dos consumidores e também da economia da cidade da Praia, que afeta também e acaba por afetar sempre todo o país. Portanto, o posicionamento da ADECO vai no sentido de pedir que haja um cronograma claro, comunicável, fácil e verificável ao longo da sua execução por parte de todos os consumidores. O segundo ponto é que a comunicação da Eletra seja a mais verdadeira, mais assertiva e mais adequada para com todos os consumidores, quer a nível dos cortes, quer a nível de benefícios justos que devem ser atribuídos ou compensações justas que devem ser atribuídas aos consumidores, e dizemos já que as compensações que serão atribuídas não chegarão ao nível dos prejuízos que as famílias têm verificado, quer na sua vida cotidiana, quer na sua vida laboral, quer também a nível dos seus bens, quer eletrodomésticos, quer outros alimentares que acabam por perder com esta situação de energia. Da mesma forma, nós pedimos que
a agência reguladora tenha em atenção esta situação e que também se posicione. Porque é importante a presença do regulador. Nós somos uma associação de pessoas, de consumidores, que não tem força legislativa, que não tem força de penalização de nenhum serviço. Nós apenas damos voz aos consumidores e atuamos até onde os nossos estatutos nos permitem, mas a entidade reguladora tem um outro poder porque esta situação já carece deste posicionamento, porque o mercado está corrompido, o mercado não está a funcionar como deveria ser. Da mesma forma, aproveitamos aqui para apelar que as leis de defesa do consumidor sejam atualizadas para que as compensações ao consumidor nas situações de grave falha, como esta que nós verificamos, sejam outras e que vão além da mera reposição de um ou outro eletrodoméstico. Se calcularmos os prejuízos com os alimentos, com a incapacidade de trabalhar, com a impossibilidade de utilizar os serviços, outros serviços contratualizados pelos consumidores, nomeadamente os seus aparelhos de comunicação, que não conseguem utilizar, e falo concretamente de computadores, telemóveis, que as pessoas hoje têm dificuldades em utilizar por causa de falta de energia. Se considerarmos que a ausência permanente desse serviço de energia pode afetar serviços como a saúde, pode afetar a questão da segurança, pode afetar a questão da comunicação. Portanto, são alcance muito maior do que a mera falta de energia por lapsos de tempo, quando num período tão longo e com tantas sucessivas interrupções. E é neste sentido que nós também apelamos ao Parlamento, à vertente política, que tenha em atenção a atualização das leis de defesa do consumidor. Temos uma lei base de 1998 e a nível da questão do fornecimento de energia, tratando-se de uma empresa em situação de monopólio em Cabo Verde, já era tempo de nós termos também visto a situação do lado do consumidor e não ter apenas a perspectiva da empresa. Nós, ADECO, primeiramente vamos pedir que todas as pessoas formalizem as reclamações. E formalizar as reclamações é inscrever essas reclamações no livro de reclamações da empresa, que partilhem essas reclamações formalmente com a ADECO, além das informais que temos recebido. E com essa base de reclamações formais, nós podemos intentar ações junto da entidade reguladora em primeiro momento para responsabilizar a empresa e, num segundo momento, se necessário, ir até aos tribunais, se for caso disso, e se essas reclamações tiverem substrato que carece desta intervenção da ADECO. Mas, como nós já aqui dissemos e vamos reiterar, atuação em 5 níveis essenciais. Um primeiro, de um cronograma claro de resolução do problema, um cronograma comunicável para com todos os consumidores. Um segundo, uma comunicação mais assertiva, mais fluida com todos os consumidores por parte da Eletra, sem desconfianças. Um mecanismo de compensação proporcional, também sem desconfiança, e com verdade, porque um desconto de 10% não é um desconto de 20%. Um desconto de 10% em cada mês de fatura é de 10% e não é de 20%, como se quer fazer crer na comunicação que foi feita. Depois vamos pedir que a fiscalização e a intervenção da entidade reguladora seja efetiva, para que os consumidores se sintam protegidos também neste mercado. E o último é apelar à vertente política para a atualização das leis de defesa do consumidor, nomeadamente a Lei de Defesa do Consumidor base de 1998, como também a Lei de Defesa do Consumidor em situações peculiares como esta de falta de fornecimento de energia regular. No quarto episódio do microprojeto Sabores Locais, Escolhas Sustentáveis, exploramos como as escolhas que fazemos à mesa influenciam diretamente a saúde do planeta. Cada refeição é mais do que um ato individual. É parte de um movimento coletivo que afeta o meio ambiente, a economia local e o futuro das próximas gerações. Portanto, é importante refletirmos sobre o poder transformador de um prato bem escolhido e o papel de cada um na construção de um sistema alimentar mais justo, sustentável e consciente. Chegamos ao nosso último encontro. Nas últimas semanas, vimos que cada garfada é um voto por mais saúde, por um comércio justo e por um planeta mais limpo. Hoje, vamos ampliar esta visão e ver como é que as nossas escolhas individuais se tornam uma força coletiva poderosa. Vamos conversar sobre um tema que une a nossa saúde à saúde do planeta. O poder que cada garfada tem para transformar não só o nosso corpo, mas também o mundo em que vivemos. Como nutricionista, vejo diariamente como é que as escolhas alimentares são uma ferramenta poderosa de mudança coletiva.
a conexão entre a alimentação e o meio ambiente. O que colocamos no prato vai muito além do sabor e nutrição. A produção de alimentos é uma das maiores responsáveis por emissões de gases de efeito estufa, por exemplo, a pecuária intensiva, desperdício de água. Para terem uma ideia, para produzir 1 kg de carne bovina, gastam-se cerca de 15 mil litros de água. Desmatamento, para poder expandir monoculturas ou pastos. Mas a boa notícia é que nós podemos reverter isso com escolhas conscientes. Por exemplo, dietas sustentáveis. O que é que elas são e por que é que importam? Uma dieta sustentável é rica em plantas, frutas, legumes, leguminosas e grãos integrais que têm uma menor pegada ecológica. Aproveitar mercados locais e produtos sazonais, ou seja, comprar alimentos locais, vai reduzir o transporte, embalagens e apoiar a economia regional. Usando menos produtos ultraprocessados e se evita alimentos industrializados, vai significar menos desperdício de recursos e menos poluição. O desperdício alimentar, um inimigo silencioso. Sabiam que 1/3 dos alimentos produzidos no mundo vai para o lixo? Isso significa recursos naturais sendo desperdiçados, água, solo, energia e maior pressão sobre os ecossistemas. Dicas práticas para mudar isso? Planeie refeições semanais, aproveite cascas, talos e folhas em sopas, caldos, compre apenas o necessário. Qual seria o impacto coletivo? Pequenas escalas, grandes mudanças. Cada um de nós é parte da solução. Quando escolhemos legumes orgânicos, apoiamos agricultores que preservam o solo, reduzimos o consumo de ultraprocessados, compartilhamos conhecimentos, nós inspiramos comunidades inteiras. O futuro da comida é local, é consciente e é saboroso. Lembre-se, não é apenas um consumidor, é um agente de transformação. Comece com uma refeição, visite uma feira, questione a origem do seu alimento. Juntos, somos uma força capaz de nutrir não só a saúde, mas também a saúde do nosso planeta. Nesta edição especial da nossa rubrica Consulta com um Especialista, o Defesa do Consumidor junta-se à campanha Outubro Rosa, um movimento internacional de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Esta semana, vamos além dos direitos do consumidor e trazemos informações essenciais para a saúde e bem-estar. A médica Jaline Silva explica-nos o que é o câncer de mama, como o identificar e quais as medidas que podemos adotar para o prevenir. Olá a todos! Hoje estou aqui para falar-vos sobre um assunto muito importante, o cancro da mama. E mesmo sendo um tema delicado, é essencial falarmos sobre isso com clareza e responsabilidade, porque a informação salva vidas. Mas o que é o cancro da mama? Nada mais é do que o crescimento descontrolado de células anormais na mama que formam tumores e, em alguns casos, podem espalhar-se por outras partes do corpo. A boa notícia é que, se detectado no início, as hipóteses de cura são muito altas. Mas quais são alguns fatores de risco para desenvolver o cancro da mama? Esses fatores são, por exemplo, ter mais de 50 anos, um histórico familiar de cancro da mama ou do ovário, obesidade, sedentarismo, consumo de álcool e cigarro. Porém, é importante lembrar que mesmo fora deste grupo, as pessoas podem desenvolver cancro da mama e por isso devemos ficar atentas. Mas atentas aqui. Alguns sinais que merecem atenção são um nódulo ou caroço na mama ou na axila, mudanças no formato ou no tamanho da mama, retração da pele ou do mamilo, secreção anormal a sair do mamilo, vermelhidão ou textura parecida com casca de laranja na pele da mama. E qual é que vai ser a prevenção? A prevenção passa por 2 caminhos principais. Um estilo de vida saudável, com alimentação saudável, com exercício e detecções precoces, por exemplo, com a mamografia. Lembrar que antes da mamografia é sempre importante fazer o autoexame. Ele não substitui uma ida ao médico, mas ajuda a mulher a perceber o seu próprio corpo e as alterações. Para finalizar, queria-vos deixar um convite. Vá cuidar de si. E também quem está ao seu redor. Converse com as suas amigas, com a mãe, com a irmã, com colegas e incentive-as a fazer os exames. O cancro da mama tem cura, principalmente quando descoberto cedo, e cada um de nós pode ser um multiplicador desta mensagem. Quem ama se cuida e quem se cuida é um ato de amor que faz. Muito obrigada e até à próxima.
quantas faltas injustificadas podem levar ao despedimento? Quem nos traz a resposta a esta questão é a jurista Shirley Graça, na rúbrica Informação Jurídica. O despedimento por justa causa é uma medida extrema que o empregador pode adotar quando o comportamento do trabalhador compromete gravemente a relação laboral. Entre os fundamentos legais para essa decisão, destacam-se as faltas injustificadas do trabalhador. A lei prevê duas formas pelas quais as faltas injustificadas podem levar ao despedimento por justa causa: pela gravidade da conduta ou pelo número de faltas injustificadas acumuladas. Portanto, o trabalhador pode ser despedido por justa causa, independentemente do número de faltas, quando estas causam prejuízos graves à empresa, quando estas faltas criam riscos significativos para o funcionamento ou segurança da empresa, ou quando revelam uma conduta manifestamente indisciplinada, como ausência reiterada sem qualquer comunicação ou desrespeito às normas internas da empresa. Neste caso, basta uma ou poucas faltas para justificar o despedimento, desde que os efeitos sejam suficientemente graves. A lei também estabelece um limite objetivo. Se o trabalhador ultrapassar este limite, pode ser despedido mesmo que as faltas não tenham causado prejuízo direto. Portanto, o trabalhador pode ser despedido por justa causa se acumular 10 faltas consecutivas injustificadas ou 20 faltas interpoladas injustificadas no período de 12 meses. Posso reclamar se um restaurante cobrar uma taxa que não estava no menu? A ADECO responde com a jurista Dirlene Miranda. Sim. Em Cabo Verde, o consumidor tem o direito de reclamar sempre que um restaurante cobrar qualquer taxa, encargo ou valor adicional que não tenha sido previamente informado no menu, na lista de preços ou afixado em local visível ao público. Essa prática viola o direito à informação e à transparência nas relações de consumo, princípios fundamentais consagrados na Lei de Defesa do Consumidor. A referida lei estabelece que o consumidor tem direito a ser informado de forma clara, precisa, adequada e acessível sobre os preços, características, quantidades e condições dos bens e serviços. Isto significa que todos os preços e encargos adicionais, como taxa de serviço, taxa ambiental ou taxa turística, devem estar previamente indicados no menu, na carta de preços ou em cartaz visível. A omissão dessa informação constitui uma violação do dever de transparência e o consumidor não está obrigado a pagar valores que desconhecia no momento da contratação. A Lei de Defesa do Consumidor proíbe expressamente qualquer prática que induza o consumidor em erro, seja por omissão, ambiguidade ou falta de informação. Quando o restaurante não informa claramente sobre a existência de uma taxa, está a induzir o consumidor em erro quanto ao preço real do serviço, o que configura uma prática comercial enganosa. A lei reforça ainda que o consumidor não pode ser obrigado a pagar quantias que não tenham sido previamente acordadas ou informadas de forma clara e completa. Assim, qualquer valor adicional cobrado sem informação prévia é ilegal e pode ser contestado. Na prática, se um restaurante cobrar, por exemplo, uma taxa de serviço, taxa ambiental ou taxa de mesa que não conste no menu nem tenha sido previamente comunicada, o consumidor pode e deve recusar o pagamento da taxa não informada, exigir a fatura discriminada detalhando todos os valores cobrados, apresentar uma reclamação através do livro de reclamações obrigatório por lei em todos os estabelecimentos comerciais, junto da ADEC, Associação para a Defesa do Consumidor de Cabo Verde, ou junto da Inspeção Geral do Trabalho e das Atividades Econômicas, entidade responsável pela fiscalização das práticas comerciais e pelo cumprimento da legislação de defesa do consumidor.
Se o cliente for surpreendido com um valor adicional não mencionado, essa cobrança viola o direito à informação, à transparência e à proteção dos interesses econômicos do consumidor. Neste caso, o cliente tem pleno direito de reclamar e de recusar o pagamento dessa taxa indevida. O consumidor cabo-verdiano está legalmente protegido contra cobranças ocultas ou enganosas. Qualquer taxa ou valor adicional só é exigível se tiver sido previamente comunicado de forma clara e visível. Caso contrário, a cobrança é abusiva e ilegal, podendo o consumidor reclamar formalmente e exigir o respeito dos seus direitos. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. Todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados? O que acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. Todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados da ADECO? Mito! Só os consumidores associados da ADECO podem apresentar uma reclamação na associação, receber orientação e apoio personalizado na área de direito de consumo, receber aconselhamento jurídico em casos de conflitos de consumo, receber orientação financeira, ter gratuidade ou descontos em eventos e formações promovidas pela ADECO, receber comunicados e newsletter da associação, ter acesso exclusivo a documentos da ADECO e informação privilegiada na área do consumo, ter a possibilidade de participar e fazer parte de forma ativa nas campanhas da associação e poderá influenciar a política do consumo. Associe-se, porque consumidores somos todos nós. O direito à escolha e à qualidade dos bens e serviços é um dos pilares fundamentais da defesa do consumidor. Ele garante que todas as pessoas possam aceder a produtos e serviços variados, com informações claras e verdadeiras e que atendam a padrões mínimos de segurança e qualidade. Esse direito assegura que o consumidor possa decidir com liberdade, consciência e confiança, fortalecendo relações de consumo mais justas e equilibradas. A jurista Dirlene Miranda é quem nos traz todas as informações sobre esse tema na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor. O direito à escolha e à qualidade dos bens e serviços consagrados na Lei da Defesa do Consumidor cabo-verdiano assegura ao consumidor a liberdade de decidir de forma consciente e informada quais produtos ou serviços deseja adquirir e a quem pretende comprá-los. Este direito garante que as decisões de consumo sejam tomadas com base em critérios de qualidade, quantidade e preço justo, protegendo o consumidor contra práticas comerciais abusivas, enganosas ou coercivas que limitem a sua liberdade de escolha. A lei estabelece ainda que nenhum consumidor pode ser obrigado a aceitar produtos ou serviços que não deseja, nem induzido a erro por meio da publicidade enganosa ou informações falsas. A par dessa liberdade, o consumidor tem o direito de exigir que os bens e serviços oferecidos no mercado apresentem condições adequadas de uso, segurança e durabilidade, bem como que os prestadores atuem com competência, transparência e responsabilidade. O direito à escolha está, portanto, intimamente ligado à garantia da qualidade, assegurando que as opções disponíveis sejam verdadeiras e viáveis. No entanto, o exercício desse direito traz consigo um dever correspondente, o dever da escolha consciente e responsável. Cabe ao consumidor adotar uma postura crítica, evitando compras impulsivas, desperdício e consumo excessivo e rejeitando práticas ilegais como a aquisição de produtos contrafeitos ou da origem duvidosa. A liberdade de escolha deve também refletir uma avaliação ética, social e ambiental, considerando o impacto das decisões de consumo na economia, na sociedade e no meio ambiente.
Optar por produtos de origem comprovada e de qualidade certificada em detrimento de mercadorias piratas é um exemplo prático dessa responsabilidade. O direito à escolha e à qualidade dos bens e serviços representa um equilíbrio entre liberdade e responsabilidade. O consumidor é um agente ativo na construção de um mercado mais justo e sustentável, contribuindo através de escolhas informadas e éticas para o fortalecimento da economia formal, o respeito pelas leis e a promoção de um consumo consciente e socialmente responsável. E nesta edição da rúbrica Minuto do Consumidor, Simone Delgado vem nos falar dos deveres do consumidor. Minuto do Consumidor. Olá, consumidores! Regressamos com mais uma rúbrica Minuto do Consumidor. Todas as semanas abordamos um tema relacionado com os seus direitos enquanto consumidor. Mas sabia que, para além de direitos, o consumidor tem deveres? Muito se fala sobre os direitos dos consumidores. Mas para se ter direito a direitos, é preciso cumprir com os deveres. Nem sempre o consumidor tem razão. Você conhece alguns dos seus deveres enquanto consumidor? O consumidor tem o dever de informar-se antes de adquirir qualquer serviço ou produto sobre as condições e a qualidade dos mesmos. Utilizar corretamente os produtos e serviços que adquire, agindo sempre de forma consciente. Reclamar quando necessário, pois é um dever social e um exercício da cidadania. Assumir os seus compromissos. Ou seja, o consumidor deve respeitar os compromissos que assume em relação aos fornecedores de bens e prestadores de serviços, agindo de boa fé e seriedade. E ainda o dever de exigir sempre as notas fiscais ou recibos, pois assim garantirá que o imposto pago nos produtos ou serviços efetuados sejam recolhidos pelo Estado, possibilitando que os seus impostos financiem a realização de serviços e bens públicos para todos os consumidores. Além de que o recibo é uma prova de que, de fato, o consumidor comprou o bem ou produto e, se este apresentar defeito, tem como comprovar e exigir os seus direitos. E então, você está a cumprir com os seus deveres enquanto consumidor? Caro ouvinte, já ouviu falar em esquemas de pirâmide? Tratam-se de armadilhas que prometem lucros fáceis e rápidos, mas na verdade escondem riscos graves que podem causar prejuízos financeiros e até problemas legais. Muitas pessoas já passaram por esse tipo de golpe financeiro, quer seja por falta de informação ou por confiar em propostas aparentemente vantajosas. Hoje, na nossa habitual rúbrica Educação Financeira, Herman Freire informa-nos sobre os esquemas de pirâmide e golpes financeiros. Esquemas de pirâmides e golpes financeiros. Nos últimos anos, tem se tornado cada vez mais comum o surgimento de supostos negócios milagrosos, que prometem lucros rápidos e altos com pouco ou nenhum esforço. Essas propostas podem parecer irresistíveis, mas escondem um grande perigo: os esquemas de pirâmide e outros golpes disfarçados de investimentos. O que é um esquema de pirâmide? Um esquema de pirâmide é uma fraude em que os lucros de quem entra primeiro dependem do dinheiro das pessoas que entrem depois. Não há um produto ou serviço real sendo vendido, apenas a ilusão de que o investimento trará altos retornos. Com o tempo, quando fica impossível atrair novos participantes, a pirâmide desaba e a maioria das pessoas perde tudo que investiu. Sinais de alerta: como identificar um golpe financeiro? Fique atento a estas características comuns em esquemas fraudulentos: promessa de lucros muito altos e rápidos, sem risco; falta de clareza sobre como o dinheiro é aplicado ou de onde vem o retorno; pressão para recrutar novas pessoas para o negócio; ausência de registro da empresa em órgãos oficiais como o Banco de Cabo Verde ou instituições reguladoras; proibições de sacar o dinheiro investido nos primeiros meses. Se ouvir algo como invista agora e dobre o valor em poucas semanas, desconfie imediatamente. No mundo financeiro não existe lucro garantido e sem risco.
Como se proteger? Pesquise sempre antes de investir. Procure informações sobre a empresa, seus fundadores e se há registro legal. Desconfie de promessas fáceis. Quanto maior o lucro prometido, maior o risco. Evite decisões por impulso. Golpes costumam criar um clima de urgência. Última oportunidade para pressionar as pessoas. Converse com um especialista ou instituições de confiança antes de aplicar o seu dinheiro. Informe e alerte outros consumidores. O conhecimento é a melhor forma de defesa. O papel da educação financeira. A educação financeira ajuda as pessoas a distinguir oportunidades legítimas de armadilhas perigosas. Um consumidor informado é mais difícil de enganar. Aprender sobre investimento, juros e risco é uma forma poderosa de proteger o seu patrimônio e evitar prejuízos. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Não caia em promessas ilusórias de enriquecimento rápido. O caminho para a verdadeira independência financeira é construído com planeamento, paciência e conhecimento, não com esquemas duvidosos. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. A água é um bem de primeira necessidade essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos. Segundo a Organização das Nações Unidas, 1 em cada 4 pessoas no mundo não tem acesso à água potável. Por isso, é de extrema relevância implementar práticas que promovam o uso sustentável deste bem para aqueles que têm acesso a ele e adotar medidas céleres para bilhões de pessoas que não têm acesso à água. Conheça os desafios que o mundo enfrenta por causa da água e quais as metas da ONU para fazer chegar esse bem ao maior número de pessoas até 2030. Representada pela fórmula química H2O, a água é uma substância essencial para a sobrevivência dos seres vivos. Para sermos mais precisos sobre a importância da água na vida das pessoas, basta notar que o corpo humano tem na sua constituição cerca de 80% de água, enquanto que o planeta Terra é coberto por aproximadamente 75% de água. No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Água em 2019, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, sublinhou que a água é um direito humano e que ninguém deve ter esse acesso negado. De acordo com os dados de 2020, 26% da população mundial, equivalente a 2 bilhões de pessoas, não tinham acesso a serviços de água potável e cerca de 3,6 bilhões de pessoas, 46% da população mundial, não tinham acesso a saneamento com segurança. Segundo a ONU, o uso da água tem aumentado em cerca de 1% ao ano nos últimos 40 anos. E estima-se que até 2050 esse número possa aumentar com o crescimento populacional, o desenvolvimento socioeconômico e mudanças nos padrões de consumo. A distribuição da água regular e sem sobressaltos e as deficiências a nível do saneamento são problemas que afligem diretamente a sociedade cabo-verdiana. Em Cabo Verde, por exemplo, a falta de água nas torneiras é notável em vários cantos, por vezes por avarias no sistema de produção, outras vezes condicionada por uma distribuição que não chega a todos da mesma forma. Diante disso, os consumidores são forçados a procurarem alternativas para colmatarem as dificuldades diárias, visto que estamos a falar de um bem de extrema importância. 97,5% da água do planeta é salgada e está nos oceanos e mares. Apenas 2,5% da água do planeta é doce, onde somente 0,3% da água doce é acessível ao consumo humano. Neste sentido, uma das alternativas adotadas em várias partes do mundo e que em Cabo Verde não tem sido exceção é a dessalinização da água do mar, ou seja, remover sais minerais, tornando-a potável para o consumo humano, agricultura, criação de gado ou uso industrial. O 6º ODS da Agenda 2030 da ONU visa garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos. Saneamento é o conjunto de serviços essenciais para a saúde pública e o meio ambiente, abrangendo o abastecimento da água potável, esgotos sanitários, limpeza urbana e a drenagem de águas pluviais. E a nível do saneamento, as coisas não têm sido diferentes. Basta ver para os problemas na cidade da Praia,
em São Vicente e em vários outros pontos do arquipélago. Para se ter uma noção, uma informação noticiada pelo jornal Expresso das Ilhas dá conta que o relatório anual dos Serviços de Água e Saneamento de 2023, apresentado em junho de 2025, mostra que a maioria das entidades gestoras de água no país mantém-se numa classificação insatisfatória no que diz respeito à qualidade dos serviços de abastecimento de água e saneamento. Com esse andamento, as metas da ONU em relação à água e o saneamento dificilmente serão alcançadas, visto que até 2030 a Organização das Nações Unidas pretende, entre outros pontos, alcançar o acesso universal à água potável e segura para todos, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos e acabar com a defecação a céu aberto. Até 2030, a ONU pretende melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando o despejo e minimizando a libertação de produtos químicos e materiais perigosos. Aumentar o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água. Até 2030, a ONU pretende, igualmente, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento em atividades e programas relacionadas à água e saneamento, além de apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais para melhorar a gestão da água e do saneamento. E no consumo consciente desta edição do programa, Kathleen Silva traz-nos a seguinte reflexão. Será que a comida que os adultos consomem são bons exemplos para as crianças? Olá, consumidor! Seja muito bem-vindo à rúbrica que incentiva o consumo consciente, porque quem sabe, consome com melhor impacto. Ainda no mês da promoção da alimentação saudável, eu quero começar o programa com uma revelação, mas nada chocante, mas que talvez muita gente não tenha parado para pensar. Existe roupa de criança, existe sapato de criança, existe música de criança, mas não existe comida de criança. No dia 16 celebrou-se o Dia Mundial da Alimentação e eu achei oportuno falar sobre o que é efetivamente comida de criança. E o melhor presente que podemos oferecer a elas é uma alimentação adequada e sustentável. A primeira infância, que ocorre até os 6 anos de idade, é a fase das descobertas. É aquela de pegar, de cheirar, de sentir e de colocar alimentos na boca. E quando há a formação dos hábitos alimentares. Afinal, as crianças tendem a observar e a imitar os comportamentos e as reações das pessoas ao seu redor. Elas vão seguir os hábitos dos responsáveis em virtude do vínculo afetivo, o que inclui se interessar pelos mesmos alimentos consumidos por eles. Então, se não existe, por exemplo, uma couve, uma beterraba, uma cenoura e outros alimentos naturais nas refeições, e quando for oferecido esses alimentos à criança, ela vai estranhar e recusar alimentos novos, coloridos e diferentes do que é consumido em casa. É importante que a construção de hábitos saudáveis aconteça desde cedo. E existe no imaginário coletivo de muitos a associação da infância com biscoitos, com bolacha recheada, com batatinhas de pacote, com gomas e outros produtos ultraprocessados. E a comida para criança em muitos restaurantes, lanchonete, barzinho, são pratos sem muitas cores ou verduras e sempre com batata frita. Então vamos refletir e praticar mudanças na rotina alimentar das crianças? Então aqui vão algumas dicas ótimas para introduzir alimentos da natureza e sem processamento industrial na alimentação das crianças e garantir que sejam no futuro adultos com refeições equilibradas e sustentáveis. Então vamos lá. A formação do paladar ela começa durante o aleitamento humano, pois o bebê tem a possibilidade de experimentar vários sabores, dependendo do tipo de alimento escolhido por quem amamenta. Isso contribui lá na frente para a aceitação de novos alimentos durante a introdução alimentar, principalmente dos mesmos alimentos que a pessoa que amamenta consumia regularmente durante a gravidez e a lactação. Verduras e frutas e legumes devem ser apresentados de formas diferentes para que a criança tenha a liberdade de explorar a textura, o cheiro e o sabor do alimento. Também é preciso encontrar o equilíbrio entre a vontade do adulto de que a criança coma tudo o que está no prato e ao mesmo tempo prestar atenção nos sinais de fome e saciedade dos pequenos. Os responsáveis por impor os limites são os adultos cuidadores,
mas tudo com diálogo, com carinho, sem gerar ansiedade e tensões nas crianças. E se você é a pessoa responsável por uma criança e tem uma alimentação pouco saudável, com produtos ultraprocessados, é importante rever o que está no seu prato para cuidar da sua saúde e da saúde da sua criança. Note que os ultraprocessados receberam um alerta de alto teor em açúcar, adicionado gordura saturada e sal. Então evite consumir esse tipo de produtos, eles viciam o paladar, afastam as crianças do sabor natural dos alimentos e com isso elas tendem a preferir coisas muito salgadas ou coisas muito doces. Faça também atividades lúdicas com alimentos vindos da natureza. Envolva os pequenos no preparo das receitas caseiras. Faça hortas em vasos e crie brincadeiras que aproximam a criança ao alimento. A educação alimentar desperta a curiosidade e contribui para a promoção e para a adoção de hábitos alimentares saudáveis. E para finalizar, eu deixo uma sugestão para quem nos escuta. E se esta semana a contação de histórias lá em casa for um pouco diferente, trazendo esse conhecimento de hoje aos pequenos sobre a importância da alimentação. As crianças terão uma interpretação muito própria sobre o conteúdo, mas certamente entenderão a mensagem. Eu fico por aqui. Você que nos escutou, você que é pai, que é mãe, é cuidador de crianças, reflita sobre isso. Não vamos deixar ninguém para trás neste percurso rumo a um futuro alimentar saudável e sustentável para todos. Até daqui a 8 dias. E assim encerramos mais uma edição do programa Defesa do Consumidor. Esperamos que as informações transmitidas tenham vos ajudado a entender melhor os seus direitos e a importância de estarem sempre bem informados, quer seja na hora de comprar, contratar ou reclamar. Lembrem-se também que um consumidor bem informado é o primeiro passo para um mercado mais justo e equilibrado. E em caso de dúvidas, denúncias ou sugestões, podem entrar em contato com a ADECO através dos telefones da sede em São Vicente, 232 70 33, telemóvel 973 32 30, 527 36 45, Praia 971 38 74, Sal 955 3302, ou pelo e-mail informacaomadeco@gmail.com e site adeco.cv. Podem também acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, ler a nossa coluna no jornal Terra Nova, assistir o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Saloan e escutar-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.